Hunter estava deitado no sofá, conectado a um respirador, pensando em sua vida demoníaca miserável. Exalando chamas pela boca e pelo nariz, ele refletiu sobre o quão cansado estava de matar, torturar, fazer sexo e se afogar em drogas e álcool. Seus pensamentos foram interrompidos por Sam, que se aproximou do sofá, segurando um bolo com velas acesas nas mãos. O demônio se levantou no sofá e, segurando a cabeça, contou a Sam o curso de seus pensamentos. Ele não entendia como os demônios podiam suportar uma vida tão longa e entediante. Hunter apagou as velas do seu bolo de aniversário para comemorar seu 280º aniversário. Sam ouviu as reclamações de Hunter e sugeriu que ele tentasse algo novo. A única coisa que o demônio não havia tentado antes era salvar pessoas, e Sam sugeriu que ele fizesse isso. O trem de alta velocidade avançava ruidosamente pelos trilhos. Hunter estava sentado ali, esparramado em 3 assentos ao mesmo tempo, para idosos, gestantes e deficientes, decidindo não ficar entediado em casa. Seus pensamentos sobre quem ele poderia salvar rapidamente foram interrompidos por dois velhos que pediram que ele desistisse de seu assento. Hunter cedeu, colocando os velhos de cada lado de suas pernas abertas. Para se divertir, ele abraçou o avô, decidindo chamar a atenção deles para o que acontecia ao redor na carruagem. A carruagem estava cheia de espíritos malignos, o que significava um acidente iminente. De repente, um sujeito louco pulou no meio da carruagem e começou a gritar furiosamente. O terrorista colocou uma máscara de gás e tirou uma espécie de cilindro da bolsa. Depois de desparafusar a válvula, ele começou a liberar gás mortal do cilindro. Esse foi seu pagamento pela injustiça do mundo. As pessoas entraram em pânico e fugiram do louco. Aqueles que não tiveram tempo de reagir começaram a agarrar suas gargantas, e a morte seguiu-se por asfixia. O terrorista correu pela carruagem, deixando para trás os infelizes sufocados, moles e escorregando de seus assentos. Aqueles que estavam vivos tentaram entrar no próximo vagão. Kira também estava sentada no mesmo vagão, grudada no celular e sem prestar a mínima atenção à confusão. O terrorista que passava correndo por ela parou na frente de Kira. Ele não entendia por que diabos ela não fugiu horrorizada com os outros. Ele até se inclinou na direção dela para conversar, mas Kira não lhe deu atenção. Depois de mais gritos, ela finalmente tirou o fone de ouvido e perguntou o que aquele idiota queria dela. O terrorista não esperava tamanha insolência, então imediatamente abriu a lata com raiva e apontou-a diretamente para o rosto de Kira. Mas seu plano foi frustrado por Hunter, que chegou bem a tempo e sugou todo aquele gás mortal. As pessoas atordoadas do vagão vizinho assistiram pela janela enquanto ele literalmente estalava os lábios e absorvia o gás. O terrorista, cheio de horror, tirou sua máscara de gás e sacou uma faca, apontando-a para Hunter, que foi jogado de cabeça contra a janela. Hunter ficou ali, transbordando de decepção. Ele havia salvado muitas pessoas, mas não havia alegria nisso. Ainda exalando gás, ele segurou as bochechas de Kira e perguntou como ela se sentia por ter sido salva. Ela respondeu agarrando Hunter pelas bochechas e dizendo que não pediu para ele salvá-la, e por que ele achava que ela queria viver. Ela começou a chorar nos braços dele e disse que esperava que aquele dia finalmente acabasse com seu sofrimento. Ali, sentada na carruagem, antes mesmo do incidente, ela pensou sobre suas ações. Cerca de 1 ano atrás, ela vendeu sua sorte para um demônio. E, infelizmente, para ela não foi uma expressão figurativa. Ela se tornou uma perda ambulante e um desastre. Agora ela era assombrada por fracassos em todos os lugares. Por exemplo, ela estava envolvida em todos os tipos de golpes e crimes que não cometeu. Todas as conexões com a sociedade foram perdidas, e qualquer tentativa de atividade econômica certamente fracassaria. E agora, vendo um terrorista que poderia ajudá-la a dizer adeus à vida, parecia uma saída completamente aceitável para ela. Fechando os olhos e se resignando ao seu destino, ela já havia aceitado sua morte em sua cabeça. As pessoas saíram em massa do vagão, que havia parado na estação, para longe daquele horror. A polícia tentou regular a situação, coordenar as pessoas e retirá-las do local. No entanto, parecia que Hunter e Kira não tinham pressa e ficaram ali, agarrados às bochechas um do outro, discutindo. Sam, vestido de policial, observava esse circo silenciosamente do lado de fora. Apreciando bastante o espetáculo, ele decidiu ajudar o amigo, mostrando sua identidade para a moça e dizendo que levaria o rapaz consigo. Enquanto Kira hesitava um pouco, Sam começou a empurrar Hunter pela porta. A menina, confusa, chateada e chorosa, cuidou deles. Hunter ficou bravo porque as pessoas não se curvaram aos seus pés para salvá-lo, e, por raiva, ele soltou algumas línguas de fogo de sua boca. Kira adivinhou tudo
Ela disse nas costas dos rapazes que Hunter era um demônio. Os rapazes se viraram surpresos. Enxugando as lágrimas, ela disse que o outro demônio que tinha visto antes não era tão vil e que o policial também parecia impuro. Então eles ficaram ali juntos, sendo repreendidos pela garota. Quando a garota perguntou o que os dois estavam fazendo ali, se misturando à multidão, Hunter olhou para ela com raiva. Na verdade, eles estavam salvando pessoas. A resposta irritou a garota, que ficou ali rangendo os dentes. E pensei em quão miserável é a vida daqueles que entraram em contato com demônios. Fechando os olhos devido à dor que a dominava, ela disse a Hunter para não aparecer mais na sua frente. Empurrando os rapazes com os ombros, ela saiu da carruagem. Hunter e Sam a observaram partir e discutiram seu futuro destino. Mas as perspectivas não eram nada animadoras. De repente, uma espécie de selo vermelho e retorcido começou a rastejar pelo corpo e rosto do demônio. Ele pediu para Sam descobrir com qual demônio Kira fez um acordo. Enquanto conversavam, o terrorista conseguiu sair da carruagem, deixando para trás apenas uma janela quebrada e ensanguentada. Kira estava caminhando pela cidade à noite. Seu caminho passava pela ponte. Sua atenção foi atraída para as lindas luzes brilhantes da cidade refletidas na água, e ela parou para apreciar a vista. Mas seus pensamentos sobre seus infortúnios foram interrompidos pelo mesmo terrorista com máscara de gás. Ela nem percebeu como ele se aproximou. Antes que ela pudesse se virar, as mãos fortes dele estavam em volta do seu pescoço, arrancando sua máscara. Ainda sangrando, ele gritou bem na cara dela enquanto estrangulava Kira. Mas o sofrimento da menina não durou muito. O terrorista, enfurecido, a jogou do parapeito da ponte com um forte empurrão. Tudo o que ela podia fazer era olhar para a ponte, que gradualmente se afastava dela enquanto ela caía rapidamente. Mas então, de repente, ultrapassando o terrorista, de cabeça erguida, abrindo suas asas demoníacas, Hunter correu atrás de Kira da ponte. Ele rapidamente a alcançou e a abraçou, apertando-a contra si. Então eles mergulharam na água, levantando uma enorme coluna de respingos. No entanto, foi Sam quem teve que tirar os dois de lá, e foi ele quem chamou os médicos com antecedência. A primeira coisa que ele fez, é claro, foi colocar a garota na maca. A ajuda dela era claramente mais necessária do que a do demônio. Enquanto Kira estava inconsciente, Sam perguntou a Hunter por que ele queria assinar outro contrato, já que não assinava nenhum havia um ano. Mas Sam não obteve resposta. O demônio também não estava em boas condições. Ele se jogou na água, mas ele não sabe nadar. Um grande carro preto parou na mansão dos demônios. Hunter acordou e imediatamente pulou. Ele claramente não esperava acordar no chão. Ele se espreguiçou, bocejou e sentou-se, mas então algo chamou sua atenção. Ele ficou muito assustado quando viu sua cama ao lado, onde Kira dormia de camisola. Com medo, ele bateu a cabeça em uma flor no parapeito da janela que ficava ao lado da cama. A flor voou direto para a garota adormecida, mas não atingiu seu alvo. A mão de Sam a interceptou em voo. Ajustando delicadamente as folhas da flor, Sam lamentou que Hunter ainda não tivesse comprado um segundo canteiro. Enquanto Sam xingava, Hunter segurava sua cabeça dolorida e bateu nela com bastante força. No entanto, Sam ainda via o problema principal não na cama, mas na terrível bagunça no quarto de Hunter. Virando-se para Sam, ele afirmou que a bagunça não se limpava sozinha quando ele não estava em casa. Sam, cheio de irritação, respondeu que não, e que neste caso seria uma boa ideia aumentar seu salário. No geral, eles decidiram, e Hunter pediu uma flor para Sam. Hunter apontou para a fruta madura, que foi a razão pela qual ele salvou a garota. Com toda essa conversa, eles nem perceberam como Kira acordou, e ela, por sua vez, assumiu uma postura de luta, porque ela acordou Deus sabe onde. Sam disse a ela que estava na mansão deles, mas Hunter foi direto ao ponto, falando sobre o demônio da sorte. A garota estupefata não esperava que os rapazes já soubessem tudo sobre ela. Em geral, Hunter ofereceu à garota que assinasse um contrato com ele, mas não havia confiança em seus olhos. Hunter teve que explicar que ele era um demônio que se alimentava de decepções, e que a menina não perderá nada com o contrato. Ela simplesmente transferirá sua decepção para o feto, e ela é um caso especial, porque normalmente uma pessoa precisa de um ano para uma flor desabrochar, mas com ela, um dia foi o suficiente. Enquanto Hunter ainda se explicava, a garota desapareceu sem deixar vestígios. Ela se afastou da mansão, com o peito atolado em algum tipo de mato. Ela não conseguiu ir muito longe. Um demônio alado a agarrou pelos braços e a repreendeu por pisotear suas plantações. Enquanto voavam sobre o campo, a atenção do demônio foi atraída para um brilho vermelho. Flores vermelhas de decepção floresciam abaixo deles. E enquanto voavam, deixavam para trás um rastro de flores vermelhas. A praça iluminada pelo sol estava cheia de barulho e agitação.
Um rapaz de boné distribuía alguns envelopes e panfletos, atraindo a atenção de todos. As pessoas se reuniram ao redor, olhando o que havia nos envelopes. Alguns bilhetes com a palavra contrato escrita neles. Coisa estranha. No entanto, muitas pessoas assinaram esse contrato para ganhar perfume de graça. O jovem loiro tirou o boné e esfregou a cabeça. Ele tinha acumulado muitos contratos, 17 no total. As notícias mostraram que um prédio desabou na praça e que equipes de resgate estavam trabalhando no local. Pessoas uniformizadas estão ativamente removendo os escombros. E se alguém ainda estiver vivo embaixo deles? E de fato, felizmente, uma pessoa viva apareceu debaixo dos escombros. Era o mesmo rapaz de boné com contratos. Antes que ele pudesse se levantar corretamente e limpar a garganta, ele perguntou aos trabalhadores quantas pessoas já haviam sido encontradas mortas. A resposta foi 17. Orgulhoso de si mesmo, ele ficou no meio dessa destruição e, junto com a sorte deles, tirou suas vidas. O demônio da fortuna sentou-se em casa e acariciou sua perna ferida e enfaixada. Ele assistiu à reportagem sobre a tragédia de hoje e se perguntou por que ele também tinha acabado sob os escombros. Porque toda a sorte dos mortos não tinha sido sua. Pensando nisso, ele pensou que talvez fosse por causa daquela mesma garota com quem ele havia feito um contrato naquela época. Ele se jogou na cama. Ele pegou o telefone e decidiu escrever uma mensagem de texto para ela, embora não se lembrasse do nome dela nem do número do contrato. Mas como ele é um demônio da sorte, ele decidiu escolher um número aleatório. Essa ideia o divertiu. Uma fumaça espessa saía do prédio. Kira estava atrás da caixa registradora neste prédio, e ao lado dela o telefone tocou. Uma notificação havia chegado. Ignorando, ela olhou diretamente para a janela quebrada. Um carro bateu neste café. Tudo ao redor estava em chamas. Era de lá que saía a fumaça. Kira decidiu dar uma caminhada perto do local. Sentada num banco, ela pensou que parecia que ia morrer de fome, porque não conseguia ganhar dinheiro. Ela escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar. Ela não conseguia ficar sozinha e se livrar dos pensamentos vis. O demônio da sorte apareceu diante dela. A garota confusa olhou para ele fixamente, e ele confirmou suas suspeitas. Para finalmente se livrar de seu sofrimento, valia a pena morrer. Aqui ela finalmente se lembrou de como eles fizeram um acordo. Ela pulou do banco e perguntou o que ele estava fazendo ali. Sorrindo, o demônio tirou uma faca do casaco. No entanto, a faca caiu de suas mãos e caiu no chão com um estrondo alto. A faca estava bem aos pés de Kira, e um silêncio mortal pairava entre eles. O demônio, aquecendo-se, contou de onde tira sua sorte. Depende da morte da pessoa com quem ele faz o contrato. Kira ficou de pé com os punhos cerrados. O demônio finalmente a ofereceu para morrer. Ele se virou ao chamado dela para retribuir sua sorte. Furiosa, ela cerrou os dentes e disse que sabia que o contrato poderia ser quebrado. Ela decidiu descarregar sua raiva, agarrando o jovem pela jaqueta. Que não entendia por que o demônio tinha vindo se não conseguia quebrar o contrato. Ele cuidadosamente removeu a mão da garota de si. Com a mesma lentidão e cuidado, ele se abaixou até o chão, pegou a faca e a colocou na mão da garota. Ela disse que outro demônio lhe contou sobre a quebra do contrato, ao que o demônio da sorte sugeriu que ela mesma o matasse, com uma faca colocada em sua mão. Kira olhou para a lâmina com medo e confusão. O demônio continuou dizendo a ela que essa era a maneira mais fácil de quebrar o contrato entre eles. Ele viu que a menina não era capaz disso, então ele também zombou dela. Virando as costas para ela, ele disse que ela não poderia matá-lo, não importa o quanto tentasse. O desespero de Kira chegou ao limite. Não havia mais uma gota de piedade em seus olhos assustados. Agarrando o cabo da faca com mais força, ela esfaqueou o demônio nas costas. Entretanto, a faca não estava em suas costas. Uma bola de basquete apareceu entre o demônio e a lâmina. A menina deixou cair o cabo, surpresa, e a faca e a bola quicaram para o lado. O garoto da quadra gritou para eles na tentativa de devolver a bola, mas recebeu uma borracha murcha e rasgada em suas mãos. Ele olhou para a coisa rasgada em choque, com a boca aberta. Enquanto isso, o demônio já havia levantado a faca e a girava na mão. Ele não esperava que a garota decidisse matá-lo. No entanto, houve algo mais que ele também não esperava. Um punho voou em seu rosto, e com o golpe tão forte, ele caiu no chão. A garota irritada ficou surpresa que a sorte não conseguiu detê-la com seus punhos. O demônio sentou-se no chão com uma faca em uma mão e a outra esfregando o rosto dolorido. Ele está cansado desses jogos. Agora ele vai matar a garota com as próprias mãos. Kira, vendo a mudança no rosto do demônio, deu um passo para trás. De repente, Sam apareceu entre os dois, pedindo uma compensação ao demônio. Tanto o demônio quanto Kira ficaram atordoados. O que ele tinha a ver agora com compensar a bola? Sam interceptou a mão do demônio que segurava a faca.
E por trás, Hunter abraçou o demônio da sorte, sussurrando em seu ouvido que, na verdade, ele está realizando maquinações ilegais com contratos em seu submundo. Voltando sua atenção para Hunter, ele se lembrou dele. Hunter é um demônio da decepção, exorcizado devido ao amor excessivo pelas pessoas. Por seus comentários cáusticos, Hunter pegou a lâmina da faca nas mãos de Willie e a quebrou. O demônio furioso da decepção agarrou Willie pelo pescoço e o levantou do chão. Sam e Kira se encostaram na parede, longe do perigo. O demônio gritou para Kira que ela teria que fazer um contrato com ele se ele lhe devolvesse a sorte. Kira olhou para os rapazes, aterrorizada pelo seu futuro. Ela tinha que tomar essa decisão importante. Hunter a apressou porque estava ficando difícil para ele segurar Willie. Kira cerrou os punhos e disse para matar Willie e pensar no contrato depois. Willie agarrou a mão que o segurava pelo pescoço. E ele sorriu muito doce e gentilmente, porque afinal a sorte estava do seu lado. Naquele momento, a bola furada foi pega pelo vento e foi direto para o para-brisa de um motorista de caminhão que dormia. Com medo, ele girou o volante e o caminhão voou para fora da ponte. A trajetória de sua queda foi exatamente em direção aos dois caras que lutavam. Willie só precisou de um passo para trás para evitar que o carro o atingisse, e ele caiu bem em cima do demônio da decepção. Ao desmaiar, ele se lembrou da noite que passou em casa 2 dias antes, deitado na cama sob os raios do sol poente. O demônio subiu na cama e Sam percebeu que seu padrão estava crescendo. Parecia que o demônio não tinha muito tempo de vida. Caminhando até a janela, Hunter olhou para os campos de suas plantações, que até pouco tempo estavam cobertos de frutas. Mas assim que Kira saiu, todas murcharam. Sam olhou com igual preocupação, ora para o campo, ora para seu mestre. Hunter até revirou os olhos para a oferta estúpida de assinar um contrato com ele. Sam disse que não havia perdido tempo perguntando sobre o recente acidente na praça e passou o telefone para Hunter. De acordo com o artigo no telefone, Willie, o demônio da sorte, estava envolvido no acidente. Hunter olhou para ele e não o reconheceu. Sam notou que isso não era surpreendente. Hunter havia sido banido do inferno há muito tempo. O demônio jogou o telefone de volta com desprezo. Ele não queria ouvir mais nada sobre como não tinha conseguido fazer amigos e que só tinha ficado em casa o tempo todo. Ele tirou a roupa de dormir, vestiu a camisa e perguntou o nome do homem. Sam, enquanto limpava a bagunça que Hunter fez, disse que seu nome era Willie. Mas Hunter estava perguntando sobre a garota, então Sam sorriu e se corrigiu. O nome da garota era Kira. O caminhão ficou esmagado ao meio e coberto de fumaça. Seria estranho se ele tivesse permanecido intacto depois de cair daquela altura. Todos os presentes no espetáculo olhavam em choque para o que estava acontecendo, enquanto Willie calmamente sacudia a poeira. Ninguém esperava, mas o demônio saiu debaixo do caminhão, sangrando. Agarrando Willie, ele gritou o nome de Kira. Ela estava prestes a correr para ajudá-lo porque viu seu sangue, mas Sam a impediu. Limpando o sangue do rosto, Hunter a lembrou que ela deveria pensar no contrato se ele matasse o demônio da sorte. Willie zombou do demônio novamente, mas ele voou para o ar. Ele avançou furiosamente em direção ao demônio da fortuna. Mas a tentativa não teve sucesso, e o demônio agarrou Hunter pelo pescoço em pleno voo. Com um movimento brusco, ele, também segurando-o pelo pescoço, jogou Hunter no chão. Não foi preciso nenhum esforço para ele derrotar o enfraquecido. Apertando sua mão, ele disse que certamente não esperava uma vitória tão fácil sobre um demônio tão famoso. Hunter estava deitado no chão, com os olhos revirados, o concreto sob sua cabeça rachado devido ao impacto. Sam sabia o que estava por vir, então algemou Kira contra a vontade dela. Ele a acorrentou à cerca e fez o mesmo consigo mesmo. Nesse momento, o corpo de Hunter começou a ficar preto. O demônio da fortuna observou horrorizado a metamorfose de Hunter. Energia negativa começou a se acumular ao redor do demônio. Sam, ajustando as algemas, explicou a Kira o que estava acontecendo. O demônio não estava mais contido pelo remédio que estava tomando. Kira olhou horrorizada para Sam, que estava dizendo que agora todos ao redor entrariam em um estado de decepção coletiva. Mas ela não entendia por que eles tinham que ser algemados. A percepção de que o verdadeiro poder do demônio da decepção estava reprimido todo esse tempo chegou tarde demais para Willie. Enfeitiçado, ele caiu no chão e agarrou o pedaço de vidro afiado mais próximo. Todos que estavam por perto também caíram sob o feitiço do demônio. Willie segurou o pedaço de vidro afiado em seu estômago. Percebendo a absoluta futilidade de sua existência e encantado pelo demônio, ele ergueu os olhos para ele. Hunter finalmente assumiu sua verdadeira forma aterrorizante. Com um movimento brusco, o demônio da sorte cravou o copo profundamente em sua carne. Nesse momento, Kira perdeu a consciência. Tendo visto a visão e percebendo que ainda não era sua hora de morrer, ela acordou. Agora ela viu o demônio em sua verdadeira forma.
Sua atenção foi atraída para Sam sussurrando seu nome. Ele apontou para a chave na meia e pediu para cuidar de Hunter agora. Kira soltou as algemas. Esfregando o braço dormente, ela se moveu decisivamente em direção ao demônio. Ignorando Willie, que estava deitado ali, sangrando e se contorcendo de dor, ela caminhou em direção ao seu objetivo. Ao se aproximar do demônio, ela viu a fonte de decepção se espalhando ao redor dele. Seu coração. Ela estendeu a mão em sua direção. Em certo momento, ela se viu em algum tipo de campo. Depois de olhar ao redor e perceber que ela estava em sua mente, ela se moveu através do matagal em direção a ele. Hunter ouviu música em seus fones de ouvido e dançou como se nada tivesse acontecido. Para fazê-lo recobrar a razão, Kira deu-lhe um tapa na nuca. O demônio acordou, fraco e coberto de sangue. Ele olhou para cima. Ele deitou no colo de Kira. No momento em que Kira pressionou as mãos no coração decepcionado do demônio, Willie voltou a si e tentou se levantar. Ele olhou para elas horrorizado e não entendia como aquela garota podia fazer uma coisa dessas. Sam gradualmente voltou a si. Hunter tentou abrir os olhos, mas estava fraco demais para isso. Então adormeceu imediatamente. Deixando-o ali, Kira se levantou. Ela caminhou até Willie, que estava de quatro, e se abaixou para pegar o copo que estava ao lado dele. Pressionando o copo contra a garganta dele, ela o forçou a levantar a cabeça em sua direção. Na 26ª vez, ela já estava à beira da vida e da morte. Por quanto tempo mais ela poderia sofrer? Pressionando lentamente o vidro, ela disse que era hora de quebrar o contrato entre eles. O assustado Willie parecia já entender que o fim havia chegado para ele. Entretanto, a menina exigiu dele outra maneira de resolver o problema. Ela não queria sujar as mãos com um demônio tão vil. Ela olhou diretamente para Willie e esperou pela resposta. Ele disse que o contrato é quebrado apenas em 3 casos. No primeiro, ela deve morrer. No segundo, ele deve morrer. Mas há também um terceiro caminho, o mais difícil. Kira deve deixar de ser humana. Kira começou a sacudir o demônio, o que mais significa parar de ser humano. E rapidamente ela recebeu uma resposta. Um contrato não pode ser concluído entre demônios. Hunter sonhou com um demônio da sorte zombando dele. Ele acordou gritando, despertando desse pesadelo. Sua atenção foi imediatamente atraída para uma pintura pendurada bem na frente de sua cama. Ela tinha uma captura de tela do feed de notícias, onde ele estava deitado no colo de Kira. Segurando a cabeça, ele disse a Sam que não se lembrava de nada daquela noite. E como ele não se lembra, significa que aquela mesma força foi lançada. Aqui a atenção dos rapazes foi atraída para a campainha. Hunter abriu a porta e viu Kira na soleira. Ele certamente não esperava vê-la ali. A surpresa era evidente em seu rosto. Sem dar tempo para um confronto, Sam deixou Kira entrar na casa. Kira carregou as malas para seu quarto, sob a supervisão do demônio. Enquanto Sam ajudava a carregar as coisas, Hunter tentava descobrir por que diabos Kira tinha que viver com elas agora. Sam se desculpou por não ter conseguido avisar Hunter que Kira agora estaria morando com eles. E agora ela também trabalhará na casa deles. Hunter não ficou feliz com esse acordo, porque para assinar um contrato com Kira, ela teria que quebrar o contrato com o demônio da sorte. Kira cruzou os braços sobre o peito e disse que havia outra opção que seria benéfica para ambos. O objetivo do contrato deles era cultivar os frutos da decepção. Mas Kira poderia ter ficado na casa deles e cultivado-os sem contrato. Hunter objetou que isso não era garantia de que ela passaria a vida inteira na mansão. Ao que Kira objetou que, em seus termos, ela certamente ficaria lá. Ela lhe disse que por causa dessa estúpida má sorte, ela não conseguiria um emprego. E agora, se ela conseguir um emprego aqui, tiver um emprego remunerado e um teto sobre a cabeça, ela não precisará ir a lugar nenhum. Hunter suspirou e percebeu o que era exigido dele. A menina só pediu para ter um trabalho remunerado aqui pelo resto da vida. Sam estava limpando o quarto de Kira e perguntou como ela estava. Enquanto lavava as janelas, ele falou sobre como não era longe da cidade e que havia transporte aqui. No geral, era um ótimo lugar. Entretanto, enquanto Kira bebia chá, ela disse que ainda não podia confiar neles. Sam disse que não precisava confiar nela, que a deixasse apenas perseguir seu objetivo. Então, enquanto desabotoava as algemas de Sam, ela perguntou a ele como se tornar um demônio. Ele disse a ela que uma pessoa não pode se tornar um demônio, mas ouviu dizer que é possível adotar habilidades. Kira não podia acreditar no que ouvia. Junto com as habilidades, o título de demônio também foi passado. Ela deu a chave para Sam e pediu para ele não colocá-la mais nas meias. Agora ela estava sentada, abraçando os joelhos, imaginando se conseguiria lidar com as habilidades do demônio. Sam garantiu que ela definitivamente conseguiria, porque ela era capaz de lidar com o poder de Hunter, e ninguém tinha conseguido antes dela. Apenas como medida temporária, o demônio da cicatriz selaria o poder do demônio em uma tatuagem. Mas mesmo assim, quando o poder era liberado,
Eles só tinham que esperar que ele se acalmasse por conta própria. Mas Kira conseguiu interromper esse estado e não sofrer com isso. Ela foi capaz de absorver o poder de Hunter, ainda que por um curto período. Talvez ela possa assumir a habilidade dele também. E ela simplesmente bateu na parte de trás da cabeça dele para fazê-lo recobrar a razão. Sam finalmente terminou de arrumar o quarto de Kira. Kira perguntou a ele o que aconteceria com um demônio que tivesse sua habilidade retirada. E Sam respondeu honestamente que era improvável que ele tivesse um final feliz. Kira só queria ter certeza de que podia confiar nesses dois. Sam disse que não havia contado a Hunter sobre seus planos e que, assim como ela não gostava de demônios, desejou boa noite a Kira e saiu do quarto dela. Hunter entregou a Kira seu uniforme de trabalho, embora ela não esperasse que fosse um vestidinho fofo e um chapéu. Hunter a convidou para a mesa, que estava abarrotada de comida. Kira ficou com água na boca. Será que eles realmente comiam assim todos os dias? Hunter disse orgulhosamente que sim. Tudo estava como sempre. Kira olhou para toda aquela comida com a boca aberta. Ela não via nada assim há muito tempo. Sam, que entrou na sala e perguntou que tipo de férias eles estavam tendo, quebrou toda a ilusão. Hunter o mandou para a mesa para tomar café da manhã rapidamente. Ele também lembrou Kira que não estava alimentando-a daquele jeito à toa. Ele colocou um jarro sobre a mesa, que agora ela tinha que encher diariamente com as frutas da decepção. Ela disse que faria isso facilmente, mas Hunter disse para ela tentar primeiro e depois conversar. Kira perguntou se ele comeria com eles, mas ele respondeu que não comia comida humana e voou para cima. Como um morcego, pairou sobre a mesa. Kira olhou para esse espetáculo com a boca aberta e sem prazer. Incapaz de suportar por muito tempo, ela pediu que ele voasse para longe e não estragasse o apetite deles, já que ele não iria comer ali. Depois do café da manhã, ele e Sam saíram para o campo. Sam reclamou que não limpava o campo havia alguns dias e que tudo estava coberto de ervas daninhas. Kira estava ocupada com seus pensamentos. Agora as frutas apareciam com muito menos vontade do que da última vez. Agora, mesmo quando ela pegava as frutas nas mãos, elas murchavam. Sam caminhou até ela, observou a situação e sugeriu que talvez fosse porque sua frustração havia diminuído. E de fato, agora Kira tem dinheiro, comida e um abrigo decente. Então Sam percebeu que Kira estava colhendo frutas sem luvas. E é uma pena, as injeções dessa planta são venenosas. E Kira, por um acaso de sorte, foi injetada. Sam a pegou nos braços e imediatamente correu para a mansão, ouvindo os gritos da garota. Mas ele não teve tempo de correr muito. Hunter arrancou-o das mãos dela e voou com ela. Ele a colocou cuidadosamente no chão, ao lado da mansão. A menina, pálida por causa do veneno ou do medo, estava com muito medo de morrer. Hunter disse que ela não morreria se fizesse alguma coisa, e colocando o braço em volta dos ombros dela, soprou em seu dedo. Ela gritou de dor e ele acariciou seu braço dolorido. Ela o afastou bruscamente e perguntou se ele morreria agora. Mas a resposta foi que essas eram apenas medidas temporárias. Kira abalou Hunter. Quando ela vai morrer agora, ela deveria viver com a expectativa da morte? Hunter começou a intimidá-la. A menina não tinha rosto. Com lágrimas nos olhos, ela ouviu seu corpo ficar coberto de manchas pretas em 2 horas, e o cheiro atrairia as larvas de moscas do inferno que a roeriam até os ossos. Tirando as mãos dela de si, ele a chamou para segui-lo. Na frente deles estava a porta da mansão, que Hunter empurrou e abriu com um rangido. Kira hesitou, com medo de entrar naquela parte da mansão onde ela nunca tinha estado antes. Então o demônio a apressou. Ele lhe deu uma bacia e pediu que ela o seguisse mais adiante. Eles estavam descendo para um porão mal iluminado, e Kira estava naturalmente com medo de ir com um demônio para Deus sabe onde. Ela lhe disse diretamente que não esperava nada de bom dele, porque ele era um demônio e estava expulsando pessoas deste mundo. As palavras de Kira tocaram Hunter. Ele hesitou por um segundo e então seguiu em frente. Kira ainda não se acalmou, dizendo que agora ele não precisava mais ajudá-la, pois ela agora era inútil, pois estava envenenada. Hunter girou a chave na fechadura. A porta rangeu ao abrir, e uma luz azulada surgiu da porta. O que ela viu surpreendeu Kira tanto que ela abriu a boca. Eles saíram pela porta na rocha, e agora podiam observar vistas de beleza incomum. Uma cachoeira terminando em um riacho turbulento. O demônio tirou todas as suas roupas, envergonhando a garota descaradamente. E inesperadamente para ela, ele pulou do penhasco na água fria e fervente. Depois de algum tempo, ele saiu e pediu uma bacia a ela. Ele jogou ali algumas algas viscosas de uma cor azul rosada incomum. E ele mergulhou novamente, deixando a menina sozinha. A visão das algas não impressionou Kira nem um pouco, mas ela ficou encantada com a vista do penhasco. Não entendia como, tendo descido ao porão durante o dia, eles foram parar em um lugar onde a lua ainda brilhava. A solidão da menina não durou muito.
Sob a rocha, ela viu um homem loiro, de cabelos longos e olhos vermelhos. Ela observou enquanto ele se transformava em uma dúzia de corvos e voava para longe. O silêncio foi quebrado por um respingo de água. Hunter emergiu dali e já estava subindo na praia com outro punhado de algas marinhas. Tendo caído no chão, ele finalmente conseguiu recuperar o fôlego. E Kim lhe disse que eles não estavam sozinhos naquele lugar agora. Secando-se com uma toalha, o demônio não acreditou realmente na garota. Enquanto subia as escadas do porão, ela descreveu o estranho. Hunter congelou por um momento, repassando mentalmente as pessoas que conhecia com aquela descrição. Mas ele preferiu não contar à garota que poderia ter reconhecido alguém ali. Depois de irem até o porão, eles foram direto para a cozinha, onde Hunter imediatamente começou a cozinhar alguma coisa. A menina o observava entediada, ela não entendia por que eles estavam ali. Hunter, colocando o bolinho no forno pré-aquecido, respondeu à pergunta da garota, dizendo que estava preparando um antídoto para ela. Quando o bolo estava assado, o rapaz garantiu a Kira que não a deixaria morrer agora, depois de tê-la procurado por tanto tempo. Ele colocou algas marinhas e algum tipo de aranha em cima da massa de aparência deliciosa, e ainda acrescentou que o antídoto não ficaria muito bom, mas o bolo deveria cobrir o sabor. Kira olhou para ele surpresa. Isto é, ele assou o bolo especificamente para que não fosse tão ruim para ela comer o antídoto. Ela não conseguia acreditar que o demônio fosse capaz de tal ato. Mas então ela viu qual era o antídoto e apontou o dedo para o besouro com desgosto. A perspectiva de comer essa porcaria enojou a menina. O demônio, olhando diretamente para a garota, disse que ela só morreria de morte natural. Vendo a incompreensão nos olhos dela, ele acrescentou que enquanto ele estivesse vivo, ela também não morreria. Bem, isto é, ele viveria mais, e, portanto, ela não poderia morrer durante esse tempo. E ainda assim, o demônio insistia que a garota estivesse sempre perto dele, porque ele tiraria todos os seus infortúnios até que ela vivesse os seus em paz. Kira congelou de espanto, com os olhos arregalados, olhando para o rapaz. Hunter, apoiando a cabeça na mão, disse que precisava dela. A menina estreitou os olhos, incrédula. Para que servia aquilo? Para fazer as frutas florescerem? Ela não conseguira fazer isso a manhã toda. Hunter sentou-se à mesa. Ele sabia que seria assim. Kira não podia se decepcionar o tempo todo. Era importante para Kira saber o que aconteceria quando ela não pudesse mais dar frutos. Se o demônio assumiria todos os seus infortúnios. Hunter olhou para o relógio. Ele tinha que se apressar com o antídoto. Ele se levantou abruptamente, dizendo que não precisava tanto dela para colher frutas. E no segundo seguinte, ele já havia enfiado um bolinho com um antídoto na boca de Kira. Sam pegou o chapéu de Kira que havia caído. De repente, sua atenção foi atraída para um homem parado no meio do campo em sua propriedade. Parecia extremamente estranho. Então Sam começou a tirar cuidadosamente uma faca de trás das costas. O estranho conferiu as cartas com Sam. E então ele imediatamente voou para o céu. Ele voou em direção à mansão. Então Sam não teve escolha, a não ser correr atrás dele o mais rápido que pôde. Ele correu para a propriedade em grande velocidade. Na cozinha, ele foi recebido por Kira e Hunter surpresos. Enquanto corria, Sam jogou o chapéu perdido sobre a garota e continuou correndo. Kira e Hunter olharam para ele confusos. Correndo para fora de casa, ele olhou para cima. Os demais moradores da casa também acorriam a esse circo, o que os deixava muito intrigados. Sam perguntou se Hunter já havia convidado algum amigo para sua casa, mesmo sabendo que o demônio não tinha amigos. Sam imediatamente se virou ao ouvir o som agudo, segurando sua faca em punho. Mas esse som só foi feito por um mensageiro que levou um envelope a um dos moradores da casa. Sam pediu desculpas de bom grado ao trabalhador assustado e pegou a carta dele. Como a carta não poderia pertencer a ninguém na casa além de Kira, Hunter imediatamente a entregou à garota. Ela abriu o precioso envelope laranja. Hunter imediatamente expressou suas suspeitas a Sam de que a carta provavelmente era do demônio da sorte Willy. Ele não se lembrava do que aconteceu naquele dia. Então, Sam lhe contou que ele tinha saído choramingando e sangrando. Enquanto isso, Kira estava tirando uma espécie de bilhete vermelho do envelope. Seu coração disparou. Era um bilhete de loteria. Ela sem dúvida reconheceu aquele mesmo bilhete e ficou horrorizada. Hunter se inclinou até ela para perguntar o que aconteceu, mas a garota não o ouviu. Ela estava imersa nas memórias daquele dia fatídico. Nessas memórias, Kira estava sentada à mesa com seus amigos e perguntava se alguém compartilharia sua sorte com ela, porque ela parecia ser a pessoa mais azarada ali. Ela acreditava que, já que tinha tanto azar na vida, algum grande sucesso estava prestes a acontecer. Sua amiga disse que estava pronta para compartilhar sua sorte com ela, e sorriu docemente para Kira. Então eles foram cantar músicas juntos para ganhar bilhetes de loteria. Segurando as mãos da amiga,
Kim contava com a sorte. Ela queria ganhar pelo menos 5.000. Depois de comprar os ingressos, ela entregou um para sua amiga por ter vindo apoiá-la. A amiga brincou dizendo que sua vitória arruinaria a amizade deles. A diversão das meninas foi interrompida por um jovem encapuzado que se aproximou delas. Ele perguntou a Kira se ela queria trocar seu bilhete de loteria. Em troca, ele ofereceu a ela seu bilhete premiado. Mas a garota duvidou de tal golpe, porque ele poderia simplesmente sacar seu dinheiro e comprar outros bilhetes com ele. O demônio da fortuna disse que queria comprar a sorte de Kira com seu bilhete premiado. Kira o avisou que ela era uma perdedora, então ele não deveria reclamar se perdesse, e eles trocaram os ingressos. Kira tirou o bilhete premiado de suas mãos, o que significava que um contrato havia sido concluído entre eles. As meninas se afastaram do demônio da sorte, mas Kira continuou olhando na direção do cara que a assustava. Willie gritou para as meninas que ele era um demônio da sorte, mostrando o bilhete de loteria que Kira havia comprado. Era um bilhete com o prêmio principal. O rosto da garota perdeu a cor instantaneamente. Tendo feito um pacto com o demônio, ela perdeu toda a sua sorte a cada segundo e agora só começava a entender o que tinha feito. O demônio lhe disse que uma morte terrível a esperava agora. O coração da menina doeu. Depois dessas palavras, ela começou a ficar sem ar. Sua amiga, preocupada com ela, tentou ajudar em alguma coisa. Não querendo ouvir ameaças de um estranho, ela o atacou com gritos, defendendo Kira. O demônio, que estava prestes a sair, virou-se com desprezo para as meninas. Kira pediu para a amiga ir embora porque ela estava se sentindo muito mal. Além disso, ela disse que não percebeu no começo. Mas agora ela vê que esse cara não parece realmente um ser humano. A amiga concordou em ir embora, mas queria pegar os bilhetes de loteria que Kira tinha deixado cair. Mas então o demônio arrancou de suas mãos o bilhete que Kira lhe dera. E ela mesma concordou em entregá-lo ao demônio junto com sua sorte. A amiga começou a gritar que chamaria a polícia, mas Kira tentou arrastá-la para longe daquele lugar malfadado. O demônio ainda não se acalmou. Chegando perto das garotas, pressionadas uma contra a outra, ele perguntou como Kira estava se sentindo. Sua amiga de batalha não esperava que ele dissesse o nome corretamente. Então ela agarrou o perseguidor pela jaqueta e começou a sacudi-lo. E o demônio continuou a nomear todas as informações sobre a garota, cujos olhos já estavam escurecendo de medo. Ele zombou dela, dizendo que ela enfrentaria fracassos que pessoas comuns jamais poderiam sonhar. Ele continuou a xingar a garota até que ela ficou completamente sem fôlego. A amiga puxou o demônio em sua direção e disse que se ele não fosse embora imediatamente, levaria uma pancada na cabeça. Depois de examinar cuidadosamente a garota, o demônio da sorte concluiu que ela tinha boa sorte. Tirando as mãos do estranho, ela deu um passo para trás, porque ele disse que Kira ganhou o bilhete premiado apenas porque ela compartilhou sua sorte com ela. A garota se cansou da conversa fiada dele, então disse para ele pegar o ingresso e sumir. Willie perguntou se essa era uma condição do contrato dela, e ela respondeu que sim, desde que ele os deixasse em paz. Depois de se livrarem do perseguidor desagradável, as meninas foram embora, fazendo gestos obscenos nas costas dele. Kira e Hunter ainda estavam parados em frente à mansão. Hunter olhou confuso nos olhos da garota, tentando ao menos encontrar uma resposta para a pergunta sobre o que estava acontecendo com ela agora. Inesperadamente, Kira pediu uma moeda a ele, e como ele não tinha nenhuma, Sam se ofereceu para lhe dar sua faca. A menina apagou cuidadosamente a camada protetora do bilhete de loteria de sua amiga. Os olhos dela ficaram vidrados. O bilhete era perdedor. Ela pressionou a mão na testa. Hunter ainda olhava para a foto com confusão. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos da menina em grandes gotas. Ela se lembrou do último momento em que viu sua amiga. Na ponte, ela não teve tempo de ajudá-la e caiu. Ela se lembrou do último momento em que eles ficaram felizes, antes de irem comprar aqueles ingressos malfadados. Kira caiu no chão devido à dor da perda. Hunter era um demônio de alto escalão, que se estabeleceu no mundo humano após ficar desiludido com a vida no inferno. Embora houvesse rumores de que ele foi expulso de lá porque se recusou a matar pessoas. Willie, sinceramente, não conseguia entender como alguém não podia se divertir matando meros mortais. Ele não via sentido em suas vidas inúteis. Enquanto observava outro cadáver sendo retirado das ruínas, ele pensou em quão fracas as pessoas eram, já que morriam apenas porque um demônio tirava sua sorte. Entretanto, Kira era especial. Por algum motivo, ela não se afogou nesse ciclo de mortes. Willie olhava para ela o tempo todo, confuso, enquanto ela lutava em vão e se agarrava à vida. Por que ela não morria? O contrabandista perguntou a Willie por que ele havia se esfaqueado na lateral do corpo com um pedaço de vidro, se queria tanto morrer. Ele ficou ali, exausto de dor. Ele não queria morrer por vontade própria, mas sobreviveu apenas graças à sua sorte.
Ele não conseguia descobrir de onde Hunter tirou sua habilidade de hipnose em massa, mas o contrabandista esclareceu que não era hipnose, mas desilusão em massa. Ele abriu cuidadosamente sua caixa, que continha um frasco de vidro. Ele cuidadosamente tirou uma espécie de inseto curativo do frasco com uma pinça. Com a mesma pinça, ele a colocou na ferida aberta de Willie. A mordida perfurou seu corpo com uma dor infernal, mas, estranhamente, a ferida começou a cicatrizar diante dos nossos olhos. Após completar sua missão, o contrabandista queria ir embora, mas Willie o impediu. Era importante para ele descobrir se era possível, de alguma forma, vasculhar as memórias do homem. Ele olhou surpreso para o demônio, mas garantiu que não causaria problemas. O contrabandista colocou um novelo de linha em sua mão, um item usado no inferno para tortura psicológica. Para ver as memórias da vítima, era necessário passar um fio pela língua dela e conectar esse mesmo fio com a linguagem do cliente, então eles estariam conectados. E dessa forma, várias memórias poderiam ser retiradas da cabeça. Enquanto o contrabandista mostrava claramente ao demônio como o procedimento era realizado, ele lhe disse que era necessária uma opção muito mais simples. Outra opção era pegar um item pessoal da pessoa cujas memórias precisavam ser vasculhadas. E então, o demônio se lembrou do bilhete de loteria comprado por Kira. Era necessário amarrar essa coisa com um fio embebido no sangue de um demônio e enviá-la de volta ao seu dono. Quando o dono recuperar o seu objeto, uma conexão será formada entre eles, por meio da qual será possível extrair memórias. Foi justamente esse envelope com um fio ensanguentado que Kira abriu na propriedade. O plano de Willie estava entrando em ação. Ele conseguiu penetrar em suas memórias. Nelas ele via vagamente a imagem da própria garota, mas não conseguia entender o que aprendia ao chão. Fechando os olhos e penetrando mais profundamente em sua consciência, ele viu claramente sua amiga na frente dele. Kira, cheia de determinação, caminhou em direção aos portões da mansão para matar aquele bastardo com suas próprias mãos. O demônio, ainda sem entender o que estava acontecendo, chamou a garota. Como as palavras não surtiram efeito, ele tentou bloquear o caminho dela com o corpo. Ele queria sinceramente ajudar a garota. Então ele a fez desacelerar para entender melhor a situação. Cruzando os braços com ceticismo, ele primeiro perguntou se ela tinha certeza de que o bilhete havia sido enviado a ela pelo demônio da fortuna. Segurando a cabeça, a menina disse que somente ele poderia ter aquele ingresso. Depois de quebrarem a cabeça juntos, eles chegaram à conclusão de que Hunter, que estava constantemente sobrevoando a propriedade, poderia ter revelado a localização da garota. O demônio se perguntou por que Willie precisava enviar uma multa para Kira. A menina estava cheia de confiança de que o demônio da sorte estava simplesmente zombando dela dessa forma. Pegando o bilhete e olhando-o mais de perto, Hunter notou algo. O bilhete estava enrolado no mesmo fio ensanguentado que ele imediatamente rasgou. A última coisa que Willie viu nas memórias de Kira foram os olhos castanhos de sua melhor amiga. Seus momentos felizes juntos. A maneira como corriam alegremente um em direção ao outro. Sua amiga sempre compartilhava sua sorte com Kira. E naquele dia foi somente graças a ela que ela conseguiu comprar os ingressos. Willie viu tudo como se fosse de fora, penetrando não apenas nas memórias daquele dia. Ele viu Kira mal conseguir sair da água. Apenas um colete inflável a salvou do afogamento. O colete inflável que sua amiga sortuda lhe disse para usar. Sua amiga era uma pessoa extremamente sortuda, e ao dar sorte a Kira, foi somente por isso que ela conseguiu viver agora. Mas o demônio entendeu que essa razão não era suficiente. Devia haver algo mais. Mas antes que ele pudesse perceber, uma mão enorme o agarrou. A consciência de Kira. E então o fio se quebrou. A conexão com sua consciência foi perdida. Willie não conseguia recuperar o fôlego. Estar na mente de uma pessoa era como estar em algum tipo de pesadelo. Hunter afirmou que Kira impressionou profundamente o demônio da sorte. Ele contou a ela que tipo de linha era usada para enrolar seu ingresso, e que custou uma fortuna. Kira perguntou se os demônios sempre têm tanto tempo livre que ele também a persegue constantemente. Sam respondeu que os demônios têm tempo demais. Hunter teve uma ideia e decidiu não perder um minuto. Ele sugeriu agir antes que Willie tivesse tempo de lamber as feridas após sua séria intenção. Hunter se virou para Kira e disse para ela se apressar também, porque ela precisava ir com ele, e Sam deveria levar seu passe de ônibus com ele. A menina ficou preocupada, pois teria que lidar com outro demônio novamente. E desta vez é um demônio especialista em torturas terríveis. Demorou bastante para chegarem lá. Primeiro tiveram que pegar o metrô. Depois ele ficou se mexendo no ônibus por algum tempo. Hunter até conseguiu dormir lá. Depois eles tiveram que ir a pé, o que deixou a menina cansada, completamente louca. Ela nem sabia por que estava se arrastando até lá. Além disso, ela estava preocupada que teria que recorrer a um novo demônio novamente.
e não havia garantia de que ele seria favorável a ela. Mas eles já estavam lá. Os rapazes pararam em frente à casa, inundados pelos raios do sol da tarde. Enquanto subiam no elevador, a garota ainda não aprovava o plano, mas Hunter tentou convencê-la de que esse demônio tratava bem as pessoas. No segundo seguinte, o demônio confirmou o oposto, gritando da fresta da porta para Hunter ir para o inferno antes que sua cabeça fosse arrancada. Pela porta entreaberta, era possível ouvir o barulho de correntes no apartamento. Hunter sinceramente não entendia o que estava acontecendo e por que eles não queriam vê-lo ali. Então ele pediu pelo menos uma explicação da situação. A demônia, com os olhos brilhando através da porta entreaberta, disse que uma ordem havia sido dada para devolver Hunter ao inferno. Hunter olhou para Kira, que parecia confusa e preocupada. A demônia continuou descrevendo a situação, deixando Hunter desesperado, dizendo que ele provavelmente já estava sendo seguido por um exército inteiro de demônios. Kira perguntou a Sam se algo ruim estava acontecendo, ao que ele respondeu que eles estavam sendo seguidos. Ele apenas se lembrou de ter visto um demônio de cabelos grisalhos e curtos, uniformizado no campo. A voz atrás da porta o incentivava a se livrar de Hunter o mais rápido possível. Apontando o dedo para ele, a demônia disse que quando Hunter fosse capturado, todos os seus amigos seriam destruídos. E até mesmo as pessoas que ele conhecia seriam torradas no fogo do inferno até se desintegrarem em átomos. Kira estava preocupada que esse destino os aguardasse porque Hunter a salvou no metrô. Mas Hunter disse que os velhos demônios provavelmente estavam apenas com medo do poder dele. Hunter decidiu tomar o controle da situação usando seu poder de sedução. Então ele disse à demônia que se eles, os demônios mais fortes, se unissem, os anciões teriam medo de tocá-los. Virando-se para Sam e Kira, ele disse que era o demônio mais legal de todos, mas as pessoas o olhavam com certo desdém. Mesmo colocando a cabeça para dentro da porta, Hunter pediu à demônia que ao menos os ajudasse um pouco. Ele descreveu a situação para ela, que havia um demônio que tinha feito algo com eles, e agora ele estava gravemente ferido. E ela é a principal mestre da tortura. E com a ajuda dela, eles conseguirão lidar com esse demônio de uma vez por todas. A principal tarefa deles é fazer com que esse demônio quebre seu contrato com Kira. Parados em frente à porta do diabo, Hunter e Kira ouviram como, de fato, depois da tatuagem, eles fizeram um acordo de que o demônio não incomodaria mais o tatuador. Entretanto, Hunter insistiu que agora que havia vestígios do trabalho dela nele, se ele fosse pego, eles definitivamente viriam atrás da demônia também. Depois de tais ameaças, ela não teve escolha, a não ser deixar os convidados entrarem. Só a demônia não deixou Sam entrar, dizendo que ele cheirava como outros demônios. E, em geral, ele a irrita, então deixe-o ir embora. Hunter disse a Sam para dar uma volta se era isso que a dona da casa queria, enquanto eles entravam e conversavam com ela. O apartamento era espaçoso, mas um tanto sombrio. A demônia fechou as portas atrás deles. Virando-se para Hunter e Kira, ela disse que Sam era um representante e precisava ser morto. Enquanto isso, o demônio da fortuna e seu tio contrabandista chegaram em algum lugar em seu carro. Eles pararam bem nos portões da mansão de Hunter. O curandeiro do demônio da fortuna não queria sair do carro, pois já estava arriscando demais a vida por ele. A atenção dos dois foi atraída para a mansão, envolta em chamas, como se alguém a tivesse incendiado. Aparentemente, alguém conseguiu visitar a casa antes que eles chegassem. De repente, o mesmo homem de cabelo curto e uniforme caiu sobre o carro e o esmagou em pedaços. Aparentemente, ele também não esperava convidados aqui e pretendia destruir esses dois. Não apenas a mansão foi engolida pelas chamas, mas também todo o campo de grama demoníaca em frente a ela, que Hunter havia plantado com tanto cuidado. O chefe do esquadrão especial enviado atrás de Hunter examinou os frutos da grama demoníaca que cresciam neste campo. Então um dos alto-falantes voou até ele. Um homem de cabelos curtos aproximou-se dele, arrastando um demônio da sorte amarrado pelo pescoço. O chefe agarrou o rosto do demônio e o comparou com as fotografias daqueles que ele precisava encontrar. O demônio não estava nas fotografias. Mas isso não significava que ele seria libertado agora, sem ser questionado sobre o que estava fazendo lá e como estava conectado a Hunter. Willie começou a se esquivar das perguntas, dizendo que estava com preguiça de explicar. O chefe explicou ao jovem, em termos inequívocos, que Hunter e as pessoas nas fotos estavam sujeitos à destruição, e o fato de ele não estar nas fotos não o isentava da morte agora, assim como não isentava seu companheiro, que foi esmagado no carro. O demônio perguntou se Kira estava na lista para ser destruída, ao que recebeu uma resposta afirmativa. Willie disse que veio aqui justamente por causa dela. Ele foi atraído pela sorte que essa garota possuía. No entanto, como se viu, essa garota esconde não apenas muita sorte,
mas também outros recursos tão necessários para outros demônios, e em quantidades inesgotáveis. O chefe perguntou como Willy sabia disso, se ele havia entrado em sua alma, ao que recebeu uma resposta afirmativa. Olhando para o chefe, ele disse que eles não matariam Kira. O chefe se cansou de ouvir toda aquela porcaria que esse demônio estava falando, então colocou uma arma na testa. O garoto atrevido não ficou com medo e até mandou ele atirar. Tirando a pistola da trava de segurança, o atirador a colocou novamente contra a testa do demônio da fortuna. Mas no momento seguinte ele foi atingido diretamente na cabeça por uma bala. O atirador era alguém que ninguém esperava. Era o médico do menino, que de alguma forma milagrosamente sobreviveu no carro destruído. Ele começou a desatar o demônio da sorte, dizendo-lhe que aquelas pessoas eram, na verdade, pessoas dos serviços especiais e que não se podia brincar com elas. O homem de cabelo curto não conseguia acreditar no que via. Ele havia matado pessoalmente o contrabandista. Mas então ele viu que havia aranhas rastejando por todo o seu corpo, o que aparentemente o curou. Ele imediatamente pegou sua arma, mas puxar o gatilho não produziu nenhum resultado. Willie ficou ali, esfregando as mãos dormentes, e riu. No entanto, ele não levou uma coisa em consideração. O chefe, que estava deitado atrás dele, morrendo, de alguma forma já estava de pé. Eles e o tio conseguiram olhar na direção dele e ficaram surpresos por ele ainda estar vivo. O chefe do serviço especial prometeu destruir todos aqueles ligados a Hunter, porque nenhum pensamento rebelde sobre salvar vidas humanas pode ser permitido. Esses pensamentos desagradáveis não devem se espalhar entre os demônios como uma epidemia. Agora, os serviços especiais estavam rindo de Willie. O demônio da fortuna agarrou a cabeça e disse que estava até enojado com tal comparação com Hunter. Revirando os olhos, ele disse que os velhos demônios não deveriam interferir nos assuntos dos jovens, já que eles não sabem de toda a situação. Suas palavras enfureceram o líder. O contrabandista percebeu que o corvo com um estilete no distintivo do líder significava que ele pertencia ao esquadrão especial do demônio Rafaz. O chefe do departamento enfurecido se viu ao lado de Willie em um pulo. Sem poupar esforços, ele o agarrou pela cabeça e, com um golpe poderoso, enfiou a cabeça do jovem direto no chão. A força do impacto deixou uma cratera de tamanho razoável embaixo dele. Entretanto, Willie, sob a mão do demônio, ainda estava sorrindo, esperando sua sorte chegar. O demônio confuso não entendeu nada do que aquele sujeito insolente queria dizer. Naquele momento, a mesma arma emperrada se soltou, e o líder foi baleado pelo seu próprio soldado. Ele gritou de horror quando viu o que tinha feito. Esse atraso de um segundo foi mais que suficiente para o demônio da sorte. Ele imediatamente pulou do chão e agarrou o demônio. E ele o jogou no fogo, no próprio calor. Os soldados do destacamento correram em direção a Willie, mas era função do médico neutralizá-los. Ele tirou um frasco do casaco e engoliu seu conteúdo de uma só vez. Assumindo sua verdadeira forma demoníaca, ele rapidamente dispersou os soldados. Willie manteve os olhos nas chamas, nas quais um corpo carbonizado era visível. Hunter não entendeu por que ela de repente assumiu que Sam era um representante. Ele o imaginou comendo um pãozinho. O que a demônia disse foi absolutamente inacreditável. Tarde da noite, não havia luz em nenhuma das janelas, exceto pela brilhante alameda de computadores e máquinas caça-níqueis. A menina dançou na máquina de dança o mais rápido que pôde. Seus movimentos bruscos faziam seu cabelo prateado saltar no ar. O jovem estava sentado entusiasticamente em outra máquina. Ele e a garota discutiam entusiasticamente a questão da existência de demônios. Ela tinha 100% de certeza disso, pois ela mesma havia assinado um contrato com um deles. Ao inserir uma moeda em outra máquina caça-níqueis, ela disse que muitas tragédias eram obra deles. Mirando nos alvos com uma pistola falsa, ela garantiu que não haveria dúvidas sobre o assunto agora, pois sua equipe já estava formada. Essa equipe incluía o agente Sam, que agora está no palco com um microfone. Um sujeito de terno azul, que já havia se afastado da máquina caça-níqueis, o examinava. Sam, descendo do palco, pegou seu tablet. Continha evidências irrefutáveis da existência de demônios. Fotografias daquele mesmo curandeiro demônio da sorte. A garota com o cabelo curto e o cara de terno azul não conseguiam acreditar no que ouviam. A garota com o cabelo curto e o tapa-olho, parada atrás deles, já conhecia o demônio. Ela disse que o nome dele era Pedro. Entregando o brinquedo, uma aranha azul, aos seus colegas, ela disse que Peter estava envolvido em contrabando e comércio com suas colegas aranhas. Ela trabalha lado a lado com ele há 2 anos e conseguiu reunir uma lista completa de demônios com os quais ele teve contato. Ela concordou com seus colegas que os humanos não eram capazes de derrotar demônios, mas isso não era motivo para desistir. Uma das vantagens era que não havia tantos demônios no mundo humano.
Além disso, há demônios que amam as pessoas, mas odeiam os da sua própria espécie. Aqui Sam interveio na conversa, esclarecendo que eles estavam falando sobre Hunter e que ele, na verdade, havia sido banido do inferno e agora ele o estava observando. A garota da bandagem continuou dizendo que isso deveria ser uma vantagem para eles, pois, como as pessoas não podem derrotar demônios, elas precisam colocá-los uns contra os outros. O jovem de azul percebeu com desgosto que agora tudo o que eles podiam fazer era esperar que os demônios se matassem. A garota de cabelo curto concordou com ele porque ela acha que as pessoas não conseguem resistir aos demônios. Mas Sam lembrou-se de que Kira conseguira deter Hunter no momento em que ele perdeu a paciência. Sorrindo, ele notou que talvez nem tudo estivesse perdido. Ele ficou do lado de fora da casa da demônia e comeu um pãozinho. De repente, ele notou 3 demônios descendo do céu. Eles ficaram bem na frente de Sam, olhando as fotos necessárias para identificar Hunter e todos os seus cúmplices. Os trabalhadores do serviço olharam para o prédio e adivinharam corretamente que era ali que Hunter estava agora. Entretanto, Sam não iria desistir sem lutar e, por hábito, levou a mão ao cinto para pegar sua faca. Tirando as facas, ele disse que elas não alcançariam Hunter.